Mas eu sentia que isso atrapalhava a gestão do condomínio. Uma delas eu tenho uma obra urgente, eu chamo um profissional, que ele vai ser pago via RPA ou via nota fiscal, ele resolve o meu problema urgente, eu mando a nota ou mando o RPA para a administradora e ela me pede um prazo de 72 horas para pagar. Ele quer receber na hora, ele me atendeu com urgência, ele me atendeu a pronto. Como é que eu vou dizer para ele que eu só posso pagar daqui a 72 horas? Isso era o primeiro passo. Segunda coisa, a cada mês eu recebi um balancete com mais despesas adicionais. Despesa de vale transporte, para a pessoa fazer a recarga do vale transporte, para eu emitir um e-mail, era cobrado, enfim. Então, meu balancete eu sempre tinha uma surpresa, e não era uma surpresa positiva, era uma surpresa negativa. Então, isso era outra coisa que me deixava chateada. Uma outra coisa, você nunca conseguia falar diretamente com o dono da empresa, porque você falar com o atendente é uma coisa, falar com o gerente é outra. Eu já fui gerente de duas administradoras grandes, e eu sei que quem bate o martelo não é a gerente, quem bate o martelo é o dono da empresa. A gente procura sempre falar com o nosso cliente diretamente, né? Porque muitas vezes a pessoa tem a necessidade de conversar com a pessoa que realmente vai decidir e vai resolver o problema dela, entendeu? Porque tem muitas vezes hoje a gente não usa esse sistema de robotizado, de central por robotização, não. A gente tem um telefone, WhatsApp, todo mundo tem o nosso telefone, tem o nosso WhatsApp. Certo, são os síndicos e alguns prestadores que prestam serviços mais frequentes têm o nosso contato. Mas todo mundo que entra em contato com a ZAC vai ter contato com um dos nossos atendentes lá. Tereza, a Cláudia, a Maria. E lá, dependendo da situação, elas têm autonomias para resolver bastante coisa. Mas quando é uma coisa mais complexa, uma coisa que não só depende de uma assinatura, uma coisa, aí elas passam para mim, mas já direto o comunicado da pessoa. Entendeu? Então, já passo eu conversar diretamente com ela. Nós já sabemos entendeu? o problema. Já foi exposto o problema. Porque, na verdade, o síndico é resolvedor do problema. E a administradora, ela não está ali para criar mais um problema para o síndico e nem para o condomínio. Ela está ali para resolver o problema que o síndico tem. O síndico resolve um problema e ele precisa de um apoio. Se a administradora te traz um outro problema, ela não adianta. A administradora acaba sendo um complemento. Um complemento. Na verdade, a gente acaba trabalhando até como síndico, porque tem muitas coisas que são demandadas para a gente e a gente tem que responder para eles como o que fazer? O que eu faço? O que eu faço? Porque hoje a gente percebe que as pessoas querem ser ouvidas, Ana. E assim, o mundo, ele tá com pressa. O mundo hoje, eu não sei se foi pós-pandemia, não sei, mas o mundo está com pressa. As pessoas têm pressa. Então, não tem tempo de ouvir ninguém. Não tem tempo, não tem paciência, não tem saco, e é isso. Então, nós procuramos ouvir as pessoas, nós procuramos entender o cerne do problema, e uma prática que a gente vem fazendo a cada dia é sempre se colocar no lugar do outro. Porque o lugar do outro é o lugar mais difícil de se estar. Então, eu procuro sempre... mas ela tá agressiva. Por que ela tá agressiva? Tem um motivo. Então, assim, tem sempre um motivo. Ela pode ter razão? Pode. Mas se ela está agressiva, tem algum motivo por trás. E você conversando com a pessoa, ela vai se acalmando, e você consegue perceber o real motivo daquela agressividade. Às vezes não é nem com você. As administradoras, elas têm que entender o seguinte. Lá em 2016, né, quando eu me tornei síndica do meu condomínio, o que eu queria da administradora? O que a maioria dos gestores e gestoras condominiais querem de uma administradora? Eles querem o suporte administrativo. E hoje eu vejo muitas administradoras tomando posturas estranhas. Por exemplo, pagamentos de contas de outros condomínios indo para o balancete de condomínios que não tem nada a ver. Acontece muito. E aí o comprovante vai. Quando você reclama e aquele pagamento é indevido, demora-se um tempo muito grande. E a gente sabe muito bem que quando o síndico ou a síndica está fazendo a gestão de um condomínio, ele tem ali no calcanhar dele os conselheiros.
E dos conselheiros, ele ainda tem aquela equipe que queria ser síndico no lugar dele, Que tá lá no que pé. também tá ali no pé oposição, dele. É A oposição. oposição. E aí, aquela turma ali do contra vai pegando qualquer vírgula para derrubar, às vezes, um trabalho que está caminhando bem e por um erro da administradora, porque assim, ó, não existe uma pessoa, uma empresa que não vai errar, mas o tempo de resposta tem que ser um pouquinho mais rápido. E aí, na hora que o José falou sobre o automatizar, Disque 1, Disque 2, isso Disque irrita 3, Eu abomino eu isso. não consigo trabalhar com isso. Por que eu não consigo? Eu preciso de uma pessoa que vai ouvir a minha história uma vez só. Porque senão eu vou Você vai ter que contar contar para o para robô, todas as pessoas. o robô vai me passar para um setor que eu tenho que contar de novo. E aí, quando o robô vê que ele não tem autonomia para responder, para resolver, ele vai passar para uma atendente e eu vou ter que repetir pela terceira vez. Eu tenho um case, nesse episódio que você falou, nós entramos num condomínio como síndicos, condomínio de 217 unidades. E olhando o balancete dos meses anteriores, não foi de muito tempo não, só dos meses anteriores, eles não cobraram o boleto da terceirizada, que era altíssimo, R$17 mil, do nosso balancete. Não cobraram da terceirizada de portaria, não cobraram da terceirizada de limpeza. Um era 17 mil e o outro era 9. Ou seja, não são boletos baratos. Com certeza, esses boletos foram pagos e tirados de um outro condomínio. Eu percebi que estava faltando aquela cobrança e fui questionar. Por quê? A empresa não reclamou, ou seja, a empresa foi paga. É que ela Mas, recebeu, mas né? algum condomínio sofreu. Tirou esses quase 25 mil da conta deles. Ana, para você ter uma ideia, os 17 mil eles cobraram da gente. Os 8 eles não cobraram porque eles não souberam de que balancete foi retirado. Meu Deus. Ou seja, o condomínio que que a gente não sabe qual é, teve um prejuízo de 8 mil e não se sabe quem foi. Quanto mais condomínio que tem um volume muito grande, Muito grande de entrada e saída de despesas, despesa, entendeu? Ou seja, acaba- aquilo vai e foi. Por isso, né, Renata e José, que eu sou a favor da auditoria preventiva. Sim. Nós somos seres humanos, por mais que a gente traga tecnologia e a tecnologia confira, eu acho que precisa ter um olhar técnico Sim. em cima daquele balancete. Eu vejo administradoras que fazem propaganda pela grossura do balanço. do documento que envia para o condomínio. Só que, se você manda uma pasta dessa grossura física para o condomínio, os conselheiros não vão ver todas. Não. E E muito aí, difícil. no primeiro erro, eles já vão condenar todo aquele balancete. Ou renunciar. Também. Então, o que acontece? Eu acho que a auditoria preventiva é uma realidade necessária nos dias de hoje, independente da conta ser própria ou da conta ser pública. E aquela história, Ana, se você não tem nada a perder, a auditoria só vai te fazer bem. Sim. Eu sou síndica de um condomínio há 6 anos, Minha Casa Minha Vida. Fui reeleita agora pelo 6º ano. A minha conselheira, ela é contadora da Petrobras. E quando ela aprova as minhas contas, Ana, eu tô tranquila. Eu vou para a assembleia, levo biscoito, levo bala para as crianças, porque ela tem olhos de águia. Então, quando ela aprova, Ana... É um olhar técnico, né, Renata? Para mim é muito mais fácil. As pessoas têm que entender que quando o gestor ou a gestora tem uma administradora, você quer delegar para eles as responsabilidades administrativas, que nem todos precisamos ter aquela expertise toda. E aí eu vejo umas administradoras também que não sabem organizar a parte de recursos humanos. Eu vejo muitos porteiros, muitos colaboradores recebendo muita hora extra, recebendo salário fora do que diz o conselho deles, não recebe os aumentos, faz uma confusão. Aí, para dar um cala-boca neles, colocam eles como porteiro-chefe, sendo que o camarada nunca fez um curso, não tem perfil nenhum para ser porteiro-chefe. E aí a pessoa fica se sentindo e prejudicando toda uma equipe, porque a administradora não faz essa parte de recursos humanos para poder ajudar o síndico. Uma orientação, né? Uma orientação.